pessoal? Dando continuidade em nosso estudo da filosofia antiga, o seu nascimento lá na Grécia Antiga, vamos conhecer um pouquinho do período chamado período helenístico da filosofia. O período helenístico começa com as conquistas de Alexandre o Grande. Ouviram falar de Alexandre o Grande? Por que não lembrar, você vai falar? Alexandre o Grande foi um grande imperador do mundo antigo, imperador macedônico, que conquistou a Grécia e depois acabou levando a cultura grega a entrar em contato com outras culturas, principalmente orientais. Ele vai expandir o Império Macedônico para o Egito e também para as Índias. E esse contato entre a cultura grega e a cultura oriental acabou influenciando bastante a filosofia grega e os filósofos. Entre eles o próprio Pirro, que teve contato, ele chegou a servir no exército de Alexandre o Grande, e ele tem contato com os sábios, os grandes pensadores da Índia. E na Índia já era muito comum o que ele vai desenvolver depois e trazer para o Ocidente, para a Grécia, que é o ceticismo radical. O que é o ceticismo? Ele viveu entre 360 e 272, que é na época do contexto ali, desse período helenístico, após as conquistas e a expansão do Império de Alexandre o Grande. O ceticismo é uma palavra de origem grega, vem do grego skepsis. Skepsis em grego pode ser traduzido por dúvida ou por investigação. Então, para Pirro, nós devemos duvidar de tudo. Sempre buscar investigar por nós mesmos. Não confiarmos em nada e nem ninguém, porque tudo é duvidoso. E mesmo na nossa investigação a gente também tem que ficar suspeito, porque nós também nos enganamos. Nós também cometemos erros. Por isso, nós devemos sempre suspeitar de qualquer conhecimento, seja que nos transmitiram ou seja que a gente descobriu ou desenvolveu. Então, vem disso e por isso que é radical. Radical, uma palavra também de origem agora do latim, vem de raiz, na raiz das questões. E quando você vai na raiz das questões, você percebe que tudo é duvidoso de fato. Não dá pra gente ter certeza de nada nessa vida. A única certeza é que a gente vai morrer. Essa aí é a única certeza que nós temos. Em relação a qualquer outra coisa, principalmente em relação a teorias, a pensamentos, a ideias, a representações, a crenças, tudo isso pode ser duvidoso, pode ser enganoso, nós podemos estar sendo iludidos. Por isso, diante dessa dúvida que é impossível de ser de alguma forma satisfeita ou rompida, a única posição digna, segundo ele, é a suspensão do julgamento. Já que não dá para ter certeza de nada, é melhor a gente não julgar nada nem ninguém, porque a gente nunca sabe se o nosso julgamento vai estar certo ou vai estar errado. Então, essa é a melhor postura, segundo ele. É a afasia também. Não julgar e não falar, silenciar. Se você não sabe, se você não tem certeza, é melhor não falar sobre. O que mais tem, infelizmente, no mundo, é pessoas que não sabem, mas que ficam pagando como se soubessem. Pessoas que acreditam em coisas extremamente controversas, duvidosas, mas que falam com tanta convicção que conseguem passar através da oratória, da retórica, da arte de falar bem, uma sensação para as pessoas de que aquilo é verdade, porque ele fala de forma convicta ali. Segundo os sofistas, os filósofos que vieram antes dos helenísticos, eles diziam o seguinte: é possível convencer qualquer um de qualquer coisa, basta você saber usar as palavras. Se você for bom de argumentação, de retórica, que é a arte de falar bem, de oratória também, você consegue convencer qualquer um de qualquer coisa. A gente vive nessa. Exatamente, a gente vive nesse mundo, do mundo da retórica e da oratória, da arte de falar bem. As pessoas não sabem o que elas estão falando, mas elas falam com tanta certeza e convicção que acabam passando a sensação para quem ouve de que aquilo é verdadeiro. Isso em todos os segmentos. Seja um vendedor para te vender alguma coisa, seja um advogado para poder defender o seu cliente, seja um político para poder nos convencer das suas ideias, qualquer político de direita e de esquerda. Eles querem, de alguma forma, sequestrar a nossa mente e fazer a gente apoiar o que eles defendem.
Então é melhor silenciar. Se você não sabe, é melhor não falar. Mas as pessoas não. Hoje em dia a ciência trabalha numa perspectiva, tem até um estudo científico que fala sobre isso, chamado efeito Dunning-Kruger. Uma pesquisa foi feita com pessoas completamente ignorantes. E quanto maior o nível de ignorância de uma pessoa, mais certezas ela tem, mais ela acha que sabe. E quanto maior o nível de conhecimento de alguém, mais dúvidas ele tem. É o contrário. Quanto mais alguém estuda, mais ele tem dúvidas. Quanto mais o sujeito não sabe de nada, mais certezas ele tem. Aí tem uma prova de que o Pirro lá no mundo antigo já estava certo. Hoje a ciência já comprovou que é assim que funciona. Quanto mais ignorante uma pessoa, quanto menos uma pessoa sabe sobre algo, mais certeza ela tem. Por quê? Porque ela aprendeu coisas diferentes para poder ver que aquilo que ela acredita não é tão sustentável assim, né? Então aí, esse ceticismo radical vem de encontro a essa suspensão do julgamento, a afasia, a silenciar, não falar. Já que é para falar merda, fica calado, não fala. Aprende uma nova língua. Tem gente que vive querendo aprender inglês, aprender francês, outras línguas. Aprende uma segunda língua, que é a linguagem do silêncio. Pra você não falar merda, né? É muito melhor do que se aprender o inglês e francês e falar merda em outras línguas. Então a afasia. Então isso está relacionado à eudaimonia. Eudaimonia em grego é bem-estar, né? Eu em grego é bem, daimonia é um demônio, bom demônio é uma boa alma que nos habita e que nos traz a felicidade. A grande preocupação dos filósofos helenísticos é a busca da felicidade. Como é que a gente pode alcançar a felicidade? E o que é a felicidade para eles? É a ataraxia. O que é ataraxia? Tranquilidade da alma, paz de espírito. Qual que é a melhor forma de você alcançar a paz de espírito? Suspendendo o julgamento, silenciando, não discutindo. Porque quando você discute, quando você emite seu julgamento, você pode estar se equivocando e se envolvendo numa treta desnecessária por uma coisa que você nem sabe se é a verdade ou não, se está certo ou não. Tem argumento para isso. Exatamente. A galera brigando por conta de política, né? Mas acontece. Os dois lados acham que sabem, mas os dois não sabem de merda nenhuma. Não sabem o que os políticos fazem nas costas deles, como é que funcionam os bastidores, mas tem um monte de gente lá colocando minhoca na cabeça deles, eles ficam reproduzindo essas minhocas. E brigando. Eu acho engraçado. E perdendo a paz de espírito, a tranquilidade da alma. E a gente que é bem estudados, né? E gente financeiramente bem também, né? Bem estudado, eu tenho minhas dúvidas, porque se ele estudasse mesmo, ele saberia, por exemplo, filosofia. Para mim é um princípio básico para a pessoa ser de fato bem estudada, tem que saber filosofia e tem que ter passado por esse percurso aqui, conhecido esses pensamentos. Se ele não sabe disso, é porque ele não é tão bem estudado. Ele pode ser estudado em medicina, ele pode ser estudado em biologia, em qualquer outra coisa. Mas se ele não passou pela filosofia, sobre os questionamentos que a filosofia levanta, ele não tem suporte suficiente para poder defender o que ele defende. E às vezes tem uns que passaram também, porque eu conheço muitos que vêm de curso na internet, de filosofia, e que vêm de dogma. A galera geralmente religiosa, mas não estudou também de forma aprofundada a filosofia. Ele focou nos filósofos religiosos, aqueles que confirmam a crença, ou seja, aquilo que ele já acredita, e sabe muito pouco dos que questionam, e que questionam de forma bem fundamentada aquilo que ele acredita. Então, eu tenho minhas dúvidas sobre esses caras, né? Esses caras que defendem posição religiosa bem fixa, nos dogmas religiosos. Eu acredito que a filosofia, ela te resguarda de muitas manipulações. Ela ajuda você de forma significativa a não se deixar levar por qualquer discurso. Eu acredito. Eu tenho uma visão clara. E é só ao longo da história, né? Os filósofos, eles estão a todo momento se questionando uns aos outros e mostrando que esse cara defendeu uma coisa aqui, faz sentido. Mas aí vem outro que fala, peraí, mas isso aqui também faz sentido, e é o contrário disso. É o que ele fala, né? Ele fala o seguinte, é uma relatividade das percepções. Ele tem uma diferença aos dogmas, às verdades absolutas, porque ele não acredita nisso,
Porque qualquer posição faz sentido. Mas se duas posições contrárias fazem sentido, como é que funciona? Qual das duas é verdadeira? Isso só prova o seguinte, que se as duas fazem sentido e são completamente opostas, é porque a gente não sabe. Porque a gente não sabe a verdade sobre aquilo. Ou seja, dogma é uma verdade inquestionável e irrefutável. E às vezes te deixa numa situação que você não vai descobrir nunca a verdade. Sim. A direita e a esquerda, por exemplo, na política, ficou nessa briga aí eterna, cada um definindo que o seu lado é o bom, é o do bem, é a verdade. E aí, meu amigo? Se você for ler e estudar a esquerda, você vai achar que a esquerda está certa. Se você for ler e estudar a direita, você vai achar que a direita está certa. Mas, se ambas estão certas e defendem coisas completamente opostas, é porque, na verdade, não dá para saber qual que é a verdade. Não dá, aí é melhor suspender o julgamento. Por quê? Se não dá para você ter certeza se um lado ou outro é o certo, é o verdadeiro, para que eu vou me meter e muitas vezes entrar em brigas? Porque gera briga, né? Gera discussões, gera inimizade. Quantas famílias aí brigaram, né, por causa da política, entendeu? Então há uma relatividade das percepções, tudo é relativo. Para mim, por conta da minha história de vida, das minhas crenças, eu posso acreditar numa coisa. Outro que teve outra história de vida, acabou desenvolvendo outras crenças e outra percepção da realidade. Isso quer dizer que, porque ele desenvolveu outras percepções, a dele também, a dele é falsa e a sua é verdadeira? Não. É relativo. Depende de mim, depende de cada um, né? Ele acabou influenciando bastante a filosofia posterior, principalmente o ceticismo, né? A filosofia dele ficou conhecida como pirronismo. Ele nasceu na ilha jônica de Elis, inclusive ele é chamado de filho de Élida, ela seria a cidade onde ele nasceu. Ele foi exposto à cultura asiática, ao Oriente, né, à cultura oriental, enquanto ele servia nas campanhas militares de Alexandre o Grande. E os sábios indianos já defendiam isso. O hinduísmo, a religião hindu, defende essa incapacidade que nós temos de compreender a realidade. Por mais que a gente queira e tente e consegue de alguma forma ter algum conhecimento, não dá para a gente ter uma certeza absoluta, chegar a uma verdade inquestionável e irrefutável. O budismo, que depois surge a partir do hinduísmo, vai falar a mesma coisa. O Siddhartha Gautama, o Buda, ele vai dizer o seguinte: esse mundo é uma grande ilusão. Isso aqui não é verdade, isso aqui é tudo passageiro, tudo efêmero. No mesmo momento que algo já não é mais. Por quê? Tudo muda, tudo se transforma nesse mundo. E aí a gente se apega a algumas crenças que com o tempo se mostram equivocadas. E isso vai passar, como tudo passa nesse mundo, nada permanece. Então a gente tem que se libertar dessas crenças, vai defender o budismo, né? Libertar do nosso desejo de ter ou de ser o dono da verdade. O Buda vai falar que a fonte de todo sofrimento é o nosso desejo. O nosso desejo faz a gente querer as coisas e as pessoas, e querer a verdade também, ser o dono da verdade. Esse desejo, ele tira a nossa paz, porque enquanto a gente não tem aquilo que a gente deseja, a gente sofre. Depois que a gente tem aquilo que deseja, a gente sofre também. Sofre de tédio, porque enjoa daquilo que já tem. Aí esse ciclo constante desse desejo, dessa vontade insaciável, que nada nem ninguém pode suprir, nenhuma ideia, uma crença pode resolver. E aí é um ciclo interminável, e você não consegue alcançar a felicidade, a paz de espírito, a tranquilidade da alma, porque você vive atormentado, querendo cada vez mais, e nunca encontrando satisfação. Então, qual que é a solução para o Buda, para o Siddhartha Gautama? É você anular o seu desejo. Através da meditação, você vai anulando o seu eu também, que é uma ilusão que a gente tem. O nosso próprio eu também é uma ilusão, que ele é passageiro. A gente está aqui, a única certeza é a morte, e não morrer, vai passar. Então, anular o seu próprio eu, anular a sua própria vontade, para que assim você consiga a paz de espírito. É muito baseada nisso, né? Ele tem esse contato lá, acaba conhecendo com Alexandre o Grande. Foi o primeiro filósofo conhecido a colocar a dúvida no centro do pensamento, né? Aí ele traz essas ideias para a Grécia. Ele tratou a suspensão do julgamento em relação às crenças,
com uma única reação razoável à falibilidade, ou seja, nós somos falhos. Quem não admite isso, é maluco. Está completamente equivocado. Nós somos falhos, nós cometemos erros constantemente. Como é que dá para saber se aquilo que a gente acredita, se a gente defende é verdade, se a gente é falho? Você pode estar errado. Então a falibilidade dos sentidos nos engana, a visão, quem se engana com a visão, a audição, tato, paladar, o fato. E é o fato de que ambos os lados de qualquer argumento podem parecer igualmente válidos. Quando você estuda qualquer lado que está em briga ali, profundamente você vai perceber que eles fazem sentido, sim. Mas se eles são opostos, como podem os dois serem verdade? Fazer sentido é uma coisa, ser verdade é outra, muito diferente. Sentido porque foi uma argumentação bem construída, né? Ele não deixou nada escrito, nenhum texto, né? Mas inspirou a escola cética posterior, o sexto empírico, né? A filosofia antiga grega, que desenvolveu a ideia da suspensão da crença. Isso aqui é chamado de epoké em grego, suspensão do julgamento. Suspender o julgamento. Se não dá para ter certeza, é melhor você não julgar nada nem ninguém quando fazer julgamento errado, equivocado, né? E leva uma mente mais tranquila, a paz de espírito, a ataraxia. Quando você se liberta de ter que ter opinião sobre todas as coisas, você vive em paz. Porque aí você não fica apegado a verdades que, se alguém te questionar, você vai ficar perturbado. Então, à medida que você suspende o juízo, você não tem apego a nada, nem às suas próprias ideias e crenças. Porque essas crenças, sabe, elas podem ser falhas, erradas, equivocadas. Agora, quando você acha que é a verdade, e alguém confronta o que você acha que é verdade, aí você se perturba. Porque você fica tentando provar que a sua é a verdade. Ao tentar provar, você faz um movimento onde você perde essa paz de espírito, a tranquilidade da alma, perde a felicidade, fica infeliz, fica atormentado. E atormenta mesmo. Atormenta. Quando alguém contrapõe algo que você acredita que é verdade, aquilo de alguma maneira nos desestrutura e faz você sair do centro. Aí você fica tentando refutar e começa a briga, a discussão e não sai. Não chega a lugar algum, porque você não vai conseguir nesse lugar. Nenhum outro vai conseguir te convencer, no final você pode sair até brigado e perder uma amizade, perder laços familiares. Você falou, o caminho é esse, ó, paz espírito, é o silêncio. Você se descontamina de uma situação que pode te levar a esse. Exatamente. Fazia em grego não fazia falar, não falar, silêncio. Deixa falar. E só com o tempo fala, nossa, ele acha que isso é verdade. Tadinho. É muito melhor do que você ficar discutindo, se exaltando, perdendo a sua paz de espírito. E pior que eu fiz isso. Eu discuti com meu irmão. Sábado. Devia ter feito isso aqui, não fiz. A gente estuda, mas às vezes a gente. Mas depois eu pedi desculpa para ele. Eu já vi discussões assim também, de coisas bobas. Eu já fiz isso na minha casa, com meus filhos. E hoje eu dei muito, tá? Quanto mais a gente evita, mais paz você vai ter. Você quer paz. É o segredo da felicidade para ele. Não se envolva nessas discussões. E quando você se envolve, você só quer perder. É silêncio, deixa falar. Suspende o julgamento. Esse sai está tranquilo, você não vai se envolver na treta, né? O pior, sabe o que é? Duas pessoas conversando no assunto, quando chega lá falando, eu sei do que você está falando, isso aqui é assim. E aí? Aí fica feio. Pior ainda, né? E aí que desestrutura a gente. Se a gente tem uma crença de que o que a gente defende é verdade, aí que você perde a estribeira. Mas, você nem sabe o que eu estou falando, você vai falando merda aí. Aí já começa a discussão. Bom,